Feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui. Que Deus abençoe vocês muitíssimo. E hoje realmente nós temos uma mensagem que tem tudo a ver com a vida das mães. E nós queremos que você já abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4. Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4. Um texto precioso que nos incentiva e que nós queremos meditar e refletir e aplicar nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar 5 mensagens que você precisa passar para o seu filho, mãe, mas pai também. O grande problema da nossa sociedade brasileira é que nós temos muitos lares nos quais os pais, eles não estão presentes e as mães estão mais presentes do que os pais. Mas nós queremos também direcionar nossa mensagem aos pais, porque aquilo que a mãe ensina precisa ser reforçado pelo pai. O pai precisa ser um apoiador. Agora, também nós precisamos saber o que nós vamos passar para os nossos filhos e para as nossas filhas. Então, tem algumas mensagens que a cultura já passa. Tem muitas coisas que nós não precisamos nos preocupar, porque os nossos filhos já estão cansados de saber. Agora, tem algumas coisas que têm a ver com o Evangelho, que os nossos filhos precisam de um reforço especial. E hoje nós queremos compartilhar 5 mensagens que você precisa compartilhar com o seu filho, nessa cultura que ele está vivendo, e 5 mensagens que você precisa compartilhar com a sua filha, mulher. Então, é diferente. Algumas coisas podemos aplicar os dois, mas nós queremos hoje fazer uma divisão aqui. 5 mensagens que você precisa comunicar para o seu filho, homem, e 5 mensagens que você precisa comunicar para a sua filha, mulher, que é fundamental, para que ele fique treinado, sua mente, seu coração absorva mensagens que vão fazer diferença lá na frente. Porque, querendo ou não, com o passar do tempo, aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, aquilo vem à tona no coração deles, eles lembram, eles lutam com aquilo, eles podem até se afastar daquilo, mas eles têm pulsando dentro do coração deles os ensinamentos que o pai e a mãe passaram para eles. Claro que quando eu digo mensagens que nós temos que passar para os nossos filhos e para as nossas filhas, eu penso no modelo do Evangelho. Porque o Evangelho, o modelo é palavras e obras. Muitas vezes nós ensinamos algumas coisas para os nossos filhos que nós mesmos não fazemos. Por exemplo, às vezes nós dizemos, meu filho, nós temos que ir para a igreja. A igreja é importante, mas nós mesmos não valorizamos a igreja, nós mesmos não temos esse cuidado na nossa vida espiritual. Então, depois não adianta lá na frente a gente cobrar uma coisa que a gente não tem feito com os nossos filhos no dia a dia nós mesmos. Então, a educação dentro do lar cristão é de palavras e obras. Nós falamos e fazemos, fazemos e falamos. Não é nenhuma nem outra sozinha. Não adianta a gente fazer e não falar. Não adianta a gente falar e não fazer. As duas coisas têm que ir junto. Tem muitas pessoas também que falam, muitos pais que dizem, não, eu sempre dei um bom exemplo para o meu filho. Não basta só dar um bom exemplo. Educação se faz com palavras também. As palavras são fundamentais. Então não esqueça que você tem que dizer bem claro para o seu filho aquilo que ele precisa fazer. Quais são as realidades da vida. Seu filho vai lutar muitas vezes com a educação que você dá. Seu filho vai receber outras coisas lá fora, mas nós precisamos reforçar de todas as formas possíveis as coisas mais fundamentais na nossa cultura e que nós estamos vendo desmoronar em mulheres e homens. Porque algumas coisas entre os homens desmoronam e que nós precisamos reconstruir na educação que nós damos para os nossos filhos. E tem outras coisas que entre as meninas está desmoronando que nós precisamos reconstruir também através da educação. Deus colocou pais e mães como seus veículos, como seus instrumentos dentro da família. Família foi criada por Deus, pai e mãe são responsáveis por trazer a educação para os seus filhos.
fundamental. Isso, quando a gente fala de educação, e as pessoas muitas vezes elas não querem educar, porque hoje em dia parece que toda educação ela é opressora, né? Só não é opressora a lavagem cerebral que se faz nas escolas, mas a educação na família parece que é opressora. Você, pai e mãe cristão, não precisa ter medo de educar o seu filho. Seja convicto, seja humilde, mas coloque as mensagens que ele precisa ouvir. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu ouço, isso é muito comum nos pais que foram, eles foram atacados pelo relativismo, que eles têm medo de dizer assim, não, questões espirituais eu vou deixar para o meu filho escolher quando ele tiver 18 anos, ele sabe o que ele vai fazer da sua vida. Ei, para um pouquinho. As pessoas lá fora estão dizendo para nós, dentro da igreja, que nós só devemos educar espiritualmente o nosso filho quando ele tem 18 anos. Mas, em relação a todas as outras coisas, querem que nós eduquemos os nossos filhos a partir dos 6 anos. Desde pequenininho, querem que nós ensinemos questões de nutrição, questões de saúde física, questões emocionais e tal, mas a questão espiritual é só a partir dos 18, eles é que decidem. Não. Nós temos que ter a plena convicção que a tarefa intransferível de nós educarmos os nossos filhos é nossa. Essa tarefa é nossa, pais e mães que estão aqui, nós não podemos transferir. É 100%? Eu vou educar, vai dar tudo certo, é como apertar um botão. Não. Tem muitas coisas que acontecem. Educar filhos é uma coisa muito complexa. Mas nós não podemos deixar de passar a mensagem que eles precisam ouvir. E que eles muitas vezes vão só ouvir dentro do lar. E no lar, quem mais ama está dentro do lar. É o pai e a mãe que se interessam mais pelo futuro do filho do que qualquer outra pessoa. Lar normal, só um lar extremamente doente. O lar normal é ali onde está o maior interesse de que a criança seja bem-sucedida, que a criança seja abençoada e que tudo lhe vá bem. É o lugar mais interessante. Então a gente não pode ter medo de fazer a nossa tarefa. Pode acontecer muitas coisas lá na frente, pode ter muitos problemas, mas as mensagens que pai e mãe deixam, elas ficam ali. O filho pode até se rebelar. Fase de rebeldia tem, todo momento, toda hora, né? Quem não se rebelou? Quem aqui nunca foi rebelde, levante a mão. Pode levantar a mão se você nunca foi rebelde. Não tem ninguém. Então tá, né? 100% rebeldes em algum momento da sua vida. É isso aí. Então, a gente sabe, às vezes a gente olha o nosso filho, a gente fica angustiado quando ele está na fase da rebeldia, mas não fique desesperado. As mensagens que você colocou ali, que você falou, elas estão ali. Elas são sementes. Você pode crescer como pai, você pode melhorar como pai, mas também fique seguro que as coisas que você passou no amor, no carinho, elas vão permanecer ali e em algum momento elas vão frutificar. Então a gente pode ter essa certeza no nosso coração a despeito de todas as rebeldias. Vamos ler então a palavra de Deus, capítulo 6, verso 1 ao 4. Eu gosto muito porque esse texto é muito equilibrado, tá? Diz assim, presta atenção, capítulo 6, 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Então, muitas vezes a gente está saturado por uma sociedade que foi muito influenciada pela psicologia freudiana. Então, a psicologia freudiana, a escola freudiana, tudo é culpa dos pais. A escola freudiana popular, que vazou da academia da psicologia e foi para o povo, tudo é culpa dos pais. É ou não é? O filho faz uma coisa, o filho não tem responsabilidade nenhuma. Tudo é culpa dos pais.
Eu sou assim, eu não pedi para nascer, essa conversinha de eu pedir para nascer, ninguém pediu para nascer aqui. Começo de conversa, 100% das pessoas que estão aqui não pediram para nascer, é certo? Alguém aqui pediu para nascer? Não. Então estamos aqui, mas estamos bem faceiros, estamos vivos, estamos com saúde. Então a psicologia freudiana, tudo é culpa dos pais. Os pais têm uma parcela de responsabilidade? Tem. Mas os filhos precisam saber, e os pais têm que ter isso também dentro do coração, porque senão a gente passa uma mensagem meio vacilona assim, né? Parece que a gente sempre... Claro que nós como pais não somos 100%, mas os filhos também têm a sua parcela e nós, pais, precisamos passar para os filhos. Vocês também têm parcela de ajudar a família, de ser um ser humano responsável. Isso a Bíblia diz. Filhos, então filhos que estão aqui debaixo da autoridade do pai, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Tem que ter autoridade dentro do lar. Tem que ter autoridade. O lar que não tem autoridade vira esculhambação. E onde vira esculhambação é o caos, a violência, os problemas psicológicos e tudo mais. Aí Paulo continua dizendo, honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Isso é uma verdade incontestável. Uma pessoa que não faz as pazes com seu pai e com a sua mãe, vive toda a sua vida assombrada. Eu às vezes falo com mulheres que se envolvem com homens que não gostam da mãe, odeiam sua mãe. E eu digo, cuidado com o homem que odeia sua mãe, porque o homem que odeia sua mãe não amará nenhuma outra mulher. É verdade. Uma verdade 100%. O homem que odeia sua mãe não amará nenhuma outra mulher. Então, a primeira coisa, mulher que não fez as pazes com seu pai, ou seja, não o perdoou, porque os pais erram, e às vezes erram muito, mas a mulher que não diz, olha, tudo bem, eu não vou guardar mais mágoa no meu coração, se a mulher não faz isso com seu pai, ela vai continuar tendo problemas com homens, todo momento, seja de uma maneira a repelir aquele homem, aquela figura masculina, seja se relacionar com ele de uma forma extremamente leviana. Então, não há como fugir dessa palavra, honra seu pai e sua mãe. Meu pai foi um abusador, você se afasta, mas você precisa perdoar. O perdão com os pais é fundamental para que a gente tenha paz na nossa vida e possa reconstruir nossa vida. Às vezes precisamos reconstruir, por causa que o nosso pai foi tão perverso, ou nossa mãe foi tão perversa, que a gente precisa dizer tchau, sabe? Te perdoo, deixo isso ir. Não vou carregar mais isso no meu coração. Isso é fundamental. A palavra de Deus diz isso, a palavra diz isso e a realidade comprova isso. Aí segue a palavra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, o pai não pode entrar em um processo de competição com seu filho. Às vezes, os pais entram em processo de competição, às vezes a mãe entra em competição com a filha, às vezes o pai entra em competição com o filho. E isso irrita. O que mais irrita não é o pai que educa, mas é o pai que compete e a mãe que compete. Então a Bíblia continua dizendo, eduquem-nos com a disciplina, porque é uma disciplina para a gente que educa, e é uma disciplina para aquele que é educado, e a instrução que vem do Senhor. Bom, agora então eu quero justamente trazer 5 mensagens, instrução que vem do Senhor, 5 mensagens que nós precisamos passar aos nossos filhos e às nossas filhas. Eu gostaria que você imaginasse eu fazendo uma entrevista com o seu filho. Se eu fizesse uma entrevista com seus filhos, com a sua filha, o seu filho, e perguntasse quais são as principais mensagens que o teu pai passou para ti, que a tua mãe passou para ti. Quais foram as... Vamos pegar mais as mães hoje.
Né? Quais foram as principais mensagens que a tua mãe passou para ti? E que ela colocou no teu coração? Quais são as coisas que ela está sempre repetindo para ti? Aí nós teríamos uma ideia do qual é a carga, qual é a bagagem que esse filho está levando. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque às vezes a gente quer uma coisa, a gente quer educar algumas coisas, levar algumas coisas, mas a gente não está passando aquilo que a gente pensa que está passando. Eu faço uma reflexão constante a respeito da minha vida. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa vida, não sobre os outros, sobre o vizinho, sobre o líder, é sobre nós. Cada um de nós tem que fazer uma reflexão. Qual é a mensagem que eu estou passando para minha filha, para o meu filho, fundamental, que ela vai levar com ele para a sua vida? Se você não tem filho, leva isso no seu coração. Aprendi muita coisa antes de ter filho a respeito de família, que marcou meu coração e que me ajudou muito. Então você pode levar isso aí. Então, vamos lá então, auxílios. 5 mensagens que seu filho precisa ouvir. Primeiro, as mulheres não são objetos. Fique longe da pornografia. Essas 2 frases estão intrinsecamente ligadas. Porque você, pai, mãe, que quer que o seu filho respeite as mulheres, mas encaminha o seu filho para a pornografia, você está enviando 2 mensagens extremamente opostas. Porque o homem que consome pornografia, desde cedo, aprende a olhar para a mulher de uma forma coisificada. Olha para a mulher apenas como um instrumento de prazer e não como uma companheira. Tem homens que casam, que têm relacionamentos com mulheres e eles não conseguem ficar com a mulher, eles não conseguem conviver com uma mulher se o assunto não estiver envolvido a sexualidade, o sexo, a relação sexual. Porque eles foram educados em uma cultura e muitas vezes dentro de uma família que não se preocupa com isso. Em alguns momentos, em tempos atrás, os homens eram iniciados com prostitutas. Hoje em dia, os homens são iniciados sexualmente na pornografia. E a pornografia, ela coisifica a mulher. Ela instrumentaliza a mulher. Ela coloca a mulher numa posição de objeto de prazer do homem. E o sexo tem uma outra função muito mais profunda, muito mais importante, prazerosa, mas dentro do plano de Deus, não é para a mulher ser um instrumento, um objeto. Então as pessoas muitas vezes dizem assim, nós temos que combater o machismo, a opressão masculina, mas eu vejo que ninguém se preocupa com essa questão da pornografia. Enquanto a sociedade não entender, e a pornografia move bilhões de dólares no mundo, enquanto a sociedade não entender que a pornografia é um dos principais instrumentos de desfiguração da figura feminina no coração do homem, não vai adiantar fazer campanha contra a violência, porque a violência está ligada com a pornografia. A violência dos estupradores, você pega quem é estuprador, quem foi descoberto estuprador e vê qual é a base, a rotina da mente dele, você vai ver que o estuprador consome pornografia direto. O abusador consome pornografia direto. Os homens que têm problemas de estabelecer relacionamentos profundos com as mulheres como uma outra pessoa igual a eles, são pessoas que consomem intensamente a pornografia. Então você é mãe, você devia se preocupar, porque essa é uma questão urgente na nossa sociedade, educar o seu filho a ficar longe da pornografia. Você ter sistemas dentro da sua casa com a questão do computador que venham a bloquear a possibilidade, ou pelo menos dificultar grandemente o seu filho a acessar a pornografia, porque a pornografia vai desfigurar, vai perverter a relação que ele tem com a mulher. Então, você quer passar essa mensagem?
Mulheres não são objetos, não são objetos. As mães, mãe, seu filho é namorador, você vai bater palma para isso? Não bata palma para o seu filho que usa as mulheres, que instrumentaliza as mulheres, que diminui a figura das mulheres. E sempre quando você vê o seu filho se relacionando com outras mulheres, você tem que pensar, você gostaria que o seu marido tratasse você como o seu filho trata as outras mulheres? Essa é uma reflexão. Eu sempre digo, quem forma o cavalheiro é a mãe. Quem forma o cavalheiro é a mãe. A mãe aqui, na cabeça do filho. Escuta, meu filho, não é assim que se tratam as mulheres. As mulheres precisam ser tratadas com respeito. Olha aqui, não fica enganando as meninas. Não fica passando a conversinha para uma, enganando uma aqui, enganando outra ali, bancando o machão, o garanhão. Tem que respeitar as mulheres. Essa mensagem é a mãe, porque a mãe, não adianta lutar contra o machismo e bater palma para o seu filho canalha. Está entendendo? Seu filho é safado com as mulheres e você bate palma? Não pode. Você tem que corrigir. Você tem que mostrar uma imagem das mulheres que seja uma mensagem honrada delas, para que o seu filho seja um homem de bem no futuro. Estão entendendo como é que funciona a coisa? Isso é uma coisa fundamental hoje em dia, né? Eu acho que sempre foi. Eu reconheço que as mulheres, elas sofrem mais na sociedade, elas ficam com os filhos, elas passam as maiores dificuldades, isso é verdade. O machismo existe? Existe, realmente. Mas eu quero chamar pais e mães aqui a não formarem mais um machista. Não forme mais um machista dentro da sua casa. Não forme mais um homem que desconsidera as mulheres. Forme um homem que tem uma imagem honrada da mulher como sua parceira, não como sua competidora, mas como sua parceira, a ter bons relacionamentos com mulheres. Eu agradeço muito. A minha mãe me ensinou a ter bons relacionamentos com mulheres. Eu sempre tive bons relacionamentos com mulheres, culminando com a minha esposa, que me caso e tenho 26 anos de casado. Então esse relacionamento me ajudou. Você, mãe, passe essa mensagem para o seu filho homem. Segunda coisa. Segunda mensagem, a grandeza de um homem está em servir aos outros. Você sabe qual é o pecado principal dessa geração? Que botam lá, mas qual é o seu pecado capital? Principal pecado, os 7 pecados. Qual é o principal? Sabe o que tudo que é homem coloca ali? E mulher também. Mas eu quero direcionar os homens agora. Preguiça. Preguiça. Todo mundo quer ser servido. Ninguém quer levantar. Outro dia estava, não sei qual é a história. Eu ouvi uma história. Um homem, né, um rapaz, está namorando, aí chega numa festa, o cara fica, né, sentadinho, e a mulher vai alcançando todas as coisas, a namorada vai alcançando todas as coisas na mão do cara. Entendeu? Quer dizer, o cara não se liga na importância que ele precisa ter e absorver da mentalidade de que ele precisa servir aos outros também. Que ele precisa ser uma pessoa servidora. Os homens precisam crescer cada vez mais na consciência que precisam se tornar gente que serve. A grandeza de uma pessoa não é ele ser o topzão, né, dentro da palavra de Deus. Se nós queremos educar homens com os valores do reino de Deus, nós precisamos ensiná-los a servir. E servir dentro de casa, começa dentro de casa. Mãe, o filho vai aprender a servir dentro de casa. Manda ele arrumar a cama. Manda ele lavar a louça. Dá consciência para o seu filho que se ele está no meio, em qualquer meio, na escolinha de futebol, onde ele estiver, que ele ajude as pessoas, que ele faça alguma coisa, que ele não fique com a busanfa sentada esperando que todo mundo faça as coisas por ele. Você, mãe, precisa passar essa mensagem.
E não de que ele tem que arranjar uma mulher para fazer tudo para ele, como você faz. Não. Você precisa colocar na mente dele que servir aos outros é uma das tarefas mais honradas que existe nesse mundo. Servir aos outros é algo excelente, é espetacular. Alguém que serve. Nós precisamos mais pessoas que servem nesse mundo e que não querem se servir dos outros. É uma mensagem fundamental para passarmos para os nossos filhos. E a gente precisa, quando a gente vê os nossos filhos servindo, nós precisamos bater palma, incentivar eles. Muito bem, meu filho, estou orgulhoso de ti. Essa atitude me dá orgulho. Essa atitude me faz me sentir contente e feliz de ver a capacidade que você tem de servir. Seu filho homem está servindo os outros? Ou ele só está esperando coisinha na mão? Hein? Eu espero que não, que ele esteja servindo aos outros. Terceira mensagem fundamental. Há muitos covardes. Tome posição pelo que é certo. Ensina o seu filho a não fazer só o que é conveniente. Ensine o seu filho a não só procurar salvar a sua pele. Ensine o seu filho, quando há situações dentro da escola, quando há situações na igreja, que ele não deixe o seu colega se ralar, porque ele não tem coragem de dizer a verdade, tomar posição. Não, isso é uma injustiça. Por que o nosso país, ele é tão afetado pela injustiça, gente? Porque as pessoas, quando veem a injustiça, só falam quando toca e quando aperta o seu próprio sapato. Nós precisamos formar homens diferentes, porque Jesus foi diferente. Jesus foi um homem que tomou postura, e nós precisamos dizer: olha aqui, meu filho, tem muita gente covarde, mas você precisa tomar posição quando é necessário. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo assim, como quando as situações, elas começam a encrespar dentro da sociedade, de qualquer situação, como todo mundo lava as mãos. Todo mundo diz assim: isso aqui não é comigo, isso aqui não é para mim. E aí então, nós vemos que a gente precisa ensinar os nossos filhos a tomar posição por aquilo que é certo. Se está acontecendo alguma injustiça, nós precisamos dizer: meu filho, toma posição. Mas eu vou ser prejudicado. Não importa. É muito mais importante que os nossos filhos tenham essa postura honrada e corajosa, do que eles sejam uma massa informe que se adapta a tudo que é lugar, dançando sempre conforme a música. Essa é uma mensagem fundamental. Quarta mensagem fundamental. Nós estamos no mundo materialista. Tudo que importa para as pessoas é o quê? É o dinheiro. Falamos semana passada sobre a ganância. Falamos sobre a ganância das pessoas. Falamos como o dinheiro sempre joga um papel fundamental na vida das pessoas. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que ter o maior salário não é a coisa mais importante. Os relacionamentos, as pessoas são infinitamente mais importantes do que salários altos. Ter amigos, ter bons relacionamentos é muito mais importante do que conquistar e galgar grandes posições. Eu vejo, às vezes eu converso com alguns irmãos, eu fico contente quando eu ouço alguns irmãos aqui da igreja que preferem ganhar menos e estarem perto dos amigos do que saírem para um outro lugar para viverem loucamente e não terem, perderem os seus contatos e os seus grandes amigos. Eu já vi pessoas dizendo: não, eu prefiro ficar aqui, eu opto por estar perto dos meus amigos, dos meus relacionamentos, porque eu acho que os relacionamentos são mais importantes do que os salários.
Isso é fundamental, gente. Nós precisamos ensinar, porque parece que é uma imposição na sociedade. Se alguém der qualquer coisa a mais, se algo envolver dinheiro, entre dinheiro e amizades, dinheiro. Entre dinheiro e família, dinheiro. Entre dinheiro e honradez, dinheiro. Isso é um absurdo. Então nós precisamos aprender e passar essa mensagem para os nossos filhos. Essa mensagem nós estamos passando para os nossos filhos. Os nossos filhos, eu passo uma mensagem, eu sempre me preocupei com essa mensagem passar. Mas mesmo assim a gente ouve algumas coisas, né, das crianças, porque as crianças são absorvidas. Não, tem que ter dinheiro para as coisas. Coisas, né? Se tu tiver dinheiro, tu vai poder comprar coisas. Vai comprar um sapato, vai comprar muitas calças, você vai comprar muitas camisetas, você vai ter carro. Mas o que adianta um carro? Com quem que você vai passear? Não é mais importante você ter uma pessoa que ama para passear do que ter um carro bom? Aí você vai dizer assim, o que você está pensando? Você assim, pode ter os dois, pastor. Pode ter. Mas em muitos momentos da nossa vida nós vamos precisar optar. E nós precisamos, quando optarmos, temos bem claro no nosso coração, passar isso para o nosso filho, que os relacionamentos são mais importantes do que as coisas materiais. E por último, nós precisamos passar para os nossos filhos. Servir a Jesus é a decisão mais importante da sua vida, meu filho. Nós precisamos explicar o Evangelho, nós precisamos falar de Cristo, nós precisamos pregar para os nossos filhos. Isso é uma coisa que é difícil nós fazermos, nós achamos que trazendo eles na igreja é tudo. E às vezes eles não sabem por que estão na igreja. Às vezes muitas vezes as crianças dentro da igreja, elas acham que elas estão indo na escolinha porque lá na escolinha eles dizem que eles têm que ser bonzinhos. E é muito mais profundo do que isso o Evangelho. O Evangelho é um chamado de Deus para nós nos integrarmos ao novo mundo que Deus está criando em Cristo Jesus e pela cruz e pelo poder da ressurreição. Nós precisamos falar isso para os nossos filhos. Nós precisamos educá-los com boa literatura. Nós precisamos mostrar a eles bons filmes. Nós precisamos falar sobre questões espirituais à mesa de casa. Isso vale para a menina e para o menino. Coloco aqui entre os meninos, mas também para as meninas. Isso serve para os dois. Precisamos dizer e precisamos passar essa mensagem bem clara, que não há outro caminho de vida a não ser Jesus. Todos os outros caminhos levam para a morte. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Os outros caminhos são perda de tempo, e nós precisamos dizer isso com todas as letras. Eles precisam ouvir que Cristo não é mais uma opção religiosa. Cristo é a única opção para termos paz com Deus, para termos reconciliação com o plano de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ser contundentes nisso. Porque hoje em dia, os nossos filhos vão ouvir qualquer coisa. Mas vão dizer que tudo é igual. Toda a massa que se explica sobre questões espirituais é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Aliás, são coisas absolutamente diferentes. E nós precisamos ter a coragem de dizer isso para os nossos filhos. Servir a Jesus é a decisão mais importante da tua vida. Porque se ele decidir servir a Jesus, todas as outras coisas, Deus vai fazer na vida dele. Agora, se ele andar longe de Jesus, por mais que ele faça e ande, a sua vida não vai ter o fundamento que é a rocha eterna que é Jesus. Nós não podemos esquecer de passar essa fundamental mensagem para os nossos filhos. Vamos falar das filhas? Amém? Vamos então? A primeira mensagem, mãe e pai, que você precisa passar para sua filha nesses tempos. Há homens bons e ruins. Aprenda a diferenciá-los. O macho opressor. Tem um macho opressor. Mas tem o homem abençoado também.
Agora, entre o macho opressor também tem o outro, lá na outra ponta, que é o homem omisso. Agora, tem o homem justo, tem o homem equilibrado, tem o homem que respeita, tem o homem que ama, tem o homem honrado. Então, a mensagem não é nenhum homem presta, essa é uma mensagem diabólica. Não engula isso quando você ouve isso de pessoas ressentidas. Existem pessoas ressentidas por outros homens e que tentam convencer todas as outras mulheres de que nenhum homem presta. Isso é uma mentira. Inclusive, eu estou sentado aqui, eu estou vendo um monte de homens honrados aqui. Homens que respeitam sua família, homens que cuidam da sua família, homens que estão presentes nas suas casas. Não são homens perfeitos, mas são homens que cuidam e que zelam da sua família. Então, quando nós educamos, mãe, quando você educa o seu filho, a sua filha, diga para ela, há homens bons e ruins. A gente precisa aprender a diferenciar. Uma coisa que eu falei para a gente diferenciar um homem. Falei no começo, falo de novo. Olha como o homem trata a sua mãe. Como é que o homem trata a sua mãe? Você vai conhecer um pouco dele. Não adianta, se ele trata a mãe de qualquer jeito, ele não vai tratar você, mulher, bem. Se ele é um docinho com você. Que doce que ele é com você. Mas ele trata a mãe aos pontapés. Não acredite que esse homem vai lhe tratar bem. Mas se você vê que esse homem trata bem a mãe, então talvez haja futuro para esse relacionamento. Uma outra coisa fundamental, está ligado com o que a gente falou também ali atrás. O homem que não gosta de trabalho, presta bem atenção, mulher, ele pode ser cheiroso, ele pode ser charmoso, ele pode ter uma boa lábia, mas o homem que não gosta de trabalho vai te dar trabalho. Então bota as barbas de molho, mulher, então aprende a diferenciar algumas questões, certo? Isso é só algumas coisinhas. Depois você conversa com a sua mãe, né? Filha que está aqui, né? Conversa com a sua mãe, que a sua mãe também. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Uma mãe normal. Chega um homem na casa com a filha e a mãe normal bota o olho nesse homem. E se ela disser, esse homem não presta, acredite na sua mãe. Ela sabe, ela conhece. E o contrário também é verdade. Mas vamos ficar só com as mulheres aqui. Vamos adiante. Segunda mensagem que a mãe precisa passar para a sua filha. Não há nada de ruim em querer ser mãe de família. Hoje em dia ninguém quer ser mãe de família. É ou não é? Não, mas Deus me livre. Eu fico preocupado com isso. Porque se nós achamos que ser mãe de família não é uma tarefa honrada, importantíssima, o que nós vamos vivenciar com gente sem família? Gente, sem família, a sociedade vira uma selva. Sabe como é que é a selva? É a lei do mais forte. Quem for mais forte sobrevive. É assim que é se não houver família. Sabe por quê? Porque o filho que nasce, ele é frágil. O filho é frágil. Até os 15, 16, 17 anos, até que ele possa tomar suas próprias decisões. E se não houver uma família para protegê-lo, ele está à mercê das forças mais tenebrosas da sociedade. Então nós precisamos honrar e levantar os valores da família. Não como alguém que quer impor alguma coisa, mas como quem eleva esse chamado de ser pai e mãe de família. E as mulheres que sempre tiveram uma inclinação à família, eu vejo que elas têm ouvido muitas coisas que jogam a família como se fosse assim algo desimportante.
Gente, a família é o fundamento. E a família precisa ser honrada e levada como um chamado precioso. Você, mãe, é difícil, é difícil. É difícil ter família. É difícil criar filho. É difícil. Mas é ali onde nós encontramos as maiores alegrias também. As maiores alegrias. E nós precisamos honrar isso. Você só está aí. Está bem vestidinho. Né? Aqui está a Angélica, a Amélia, né? Está a Margarete. Né? Nós olhamos aqui a Joyce. Todo mundo bonitinho. Você teve mamãe para cuidar de você. Mamãe cuidou de você. Você está aí porque ela se preocupou. Meu filho, minha filha, penteia esse cabelo. Minha filha vai tomar banho. Quantas mulheres estão aqui e não gostaram de tomar banho, hein? Vai dizer que não tem, levanta a mão, você que não gostava de tomar banho, sua mãe mandar, não precisa levantar a mão, estou brincando. Mas já senti assim, só dar uma olhadinha assim, eu já senti. Muitos aqui a mamãe tinha que dizer, até isso, ensinar. Hoje, que nojo essa gente fedorenta, você não queria tomar banho, quando era pequeno, sua mãe fez você tomar banho. Você fugia. Não vou nem falar dos homens, porque o homem então é um pavor. Né? Já nasce não gostando d'água. Então, gente, a gente precisa valorizar a família no nosso coração. Terceiro, gente, sexo é bom. As mulheres, muitas vezes, no passado, elas foram inundadas com mensagens negativas a respeito do sexo. Os homens não, as mulheres sim. Mas nós não podemos perpetuar isso dentro da nossa família. Nós precisamos ensinar, as mães precisam ensinar para suas filhas que o sexo é bom, mas o sexo tem um lugar, e é o casamento. Ah, pastor, isso é antiquadíssimo, antiquadíssimo. Mas eu vou te dizer, olha o que é o sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento é caos. Sexo fora do casamento é desintegração. Sexo fora do casamento é gente abandonada. Sexo fora do casamento é carência profunda. Isso é que é o sexo fora do casamento. Por isso que Deus planejou um lugar para o sexo. É dentro do casamento, onde a sua força, o seu prazer encontra um limite e encontra uma maneira de canalizar todo o bem que ele pode fazer para duas pessoas. Por isso, nós precisamos educar as nossas filhas, ensinando-as que esse é o contexto certo para a sexualidade ser desenvolvida. Quarto lugar, que nós precisamos dizer para as nossas filhas, a beleza é passageira. Ouse ser uma mulher de caráter. Olha, a gente cuida da beleza, cuida muito da beleza. Eu me apavoro, como tem mulheres bonitas e barraqueiras. É ou não é? Bonitas, bem vestidas, produzidas, de salto alto, né? Desfilando. E aí quando abre a boca, meu Jesus amado, sai cobras e lagartos daquela boca. Fala de qualquer maneira, às vezes até fala de boca cheia, xinga, pragueja, manda longe. Quando é frustrada em alguma coisa, quebra tudo, grita, joga copo na parede. Isso é caráter, gente. As mulheres precisam desenvolver caráter, assim como desenvolve a capacidade de ficarem bonitas. Quer dizer, vão lá se exercitar na academia? Beleza, é bom. Também faço academia. É bom, mas tem que desenvolver os músculos do caráter. Quer dizer, domínio próprio, educação, respeito, saber resolver os seus conflitos. Essas coisas nós precisamos, mães, vocês precisam ensinar as suas filhas.
Porque às vezes eu vejo assim, ó, que a grande preocupação, muitas vezes, das famílias com a filha é que ela seja bonita. Ah, minha filha é bonita, minha filha é bonita. A sua filha tem caráter? Você se preocupa com o caráter da sua filha? Você se preocupa em educar e dizer assim, minha filha, porque às vezes, né, a mulher é vaidosa por si, já é normal a mulher gostar de um espelho, certo? Quem usa mais o espelho na sua casa? Mulheres, né? Nós homens também estão ficando gostando também do espelho. Mas o fato é que a mulher gosta já do espelho naturalmente, gosta de se maquiar, e tudo isso é legal. Tudo isso é legal. Mas a mulher precisa entender que a beleza passa. Passa. Passa e vira uva passa. Né? É isso que acontece. Todos que estão aqui, uns mais, outros menos, né? Você vai chegar e vai virar uva passa. Todos nós. Agora, o caráter permanece. Então, a gente precisa educar as nossas filhas para serem mulheres de caráter. Preocupe-se com isso. O caráter de uma pessoa é o seu destino. Não esqueça disso. O futuro não é construído apenas por oportunidades. O futuro é construído pelo caráter. Se nós não tivermos uma maneira honrada de nos postarmos nessa sociedade, nós não saberemos aproveitar as oportunidades que ela nos oferece. E por último, você pode dizer isso para o homem também. Essa última também serve para o homem. Desligue o celular, vamos conversar. Porque não adianta nós, pais, dizermos para os nossos filhos desligarem o celular se nós não conversarmos com eles. Não adianta a gente dizer desliga o celular, porque eles precisam fazer alguma coisa. Eles vão fazer alguma coisa. E será que nós estamos oportunizando dentro da nossa família situações nas quais a gente possa conversar? Tem tanta coisa para conversar. Tem tanta coisa acontecendo. Tem tantas coisas interessantes. Desliga o celular e conversa com o seu filho. Conversa de política, conversa de esporte, conversa de moda, conversa de nutrição, conversa de um monte de tudo se pode conversar. Aprende com ele, mas conversa com ele. Tanta coisa que tem. Muitas coisas eu prego muito para adolescentes. E às vezes eu me pergunto como é que eles convidam um cara de quase 50 anos para pregar para adolescente. Mas depois eu mesmo respondo para mim mesmo. Mas é claro, eu estou ligado nos meus filhos dentro de casa. Eu aprendo com eles. Eu sei quais são os youtubers. Quem é esse cara aí? Volta e meia, né? O Tomás está lá ouvindo o YouTube. Quem é esse cara aí? O que ele fala? Da onde que é? Eu fico perguntando, que eu quero saber. Eu quero saber com quem ele está convivendo, eu quero saber quais são as histórias, eu quero aprender. E essa é a maneira da gente poder conviver, da gente poder estreitar laços. E as mulheres e os homens, o que forem, os nossos filhos, desliga o celular, mas conversa com ele. O que está acontecendo, o que tu está vendo aí? Qual é a música que tu gosta? E de vez em quando a gente até pode gostar de alguma coisa que eles gostam também. Algumas vezes, algumas músicas que a minha filha escuta lá, eu digo, essa música aí é legal, essa aí eu gostei, essa aqui é boa. E não precisa ser tão chato, né? Tem um pai que só tudo é ruim. Não sei o que, não. A gente tem muita coisa boa que a gente pode absorver dos nossos filhos. Então essas mensagens são fundamentais, gente, para que os nossos filhos, eles possam andar nessa selva que é a nossa sociedade, de uma forma segura, numa instrução, como diz a palavra. Levá-los na disciplina e na instrução do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos. É o que a Bíblia diz, né? E isso aí a gente pode fazer, passando essas mensagens, nós nos disciplinando, né, também. Nós tendo a disciplina para passar as mensagens em palavras e obras. Palavras e obras. Isso é fundamental, essas mensagens
que a gente possa passar e que a gente possa ter, você possa ter anotado aí, porque eu acho que você precisa refletir sobre essas coisas, nós precisamos refletir lá no grupo familiar. Quinta-feira nós vamos refletir sobre isso. Você vai olhar para dentro de si mesmo e vai conversar com o seu líder e vai dizer, como é que está a nossa vida, como é que está andando a nossa paternidade, como é que está andando a nossa relação. É claro que nem tudo está perfeito. Claro que você não está perfeito, eu não estou perfeito. Mas a gente pode se ligar, porque essas coisas são muito importantes para que filhos homens e filhas mulheres, elas possam trafegar nos labirintos da sociedade com segurança. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.